Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24 de Atos. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. Ao descerem para conversar com o governador, eles já se preparam e levam Tértulo, que era um bom orador, para fazer todos aqueles rodeios, todas aquelas parte diplomática na tentativa de eles obterem sucesso e conseguirem pegar Paulo e condenar Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a esse povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Aquelas palavras elogiosas para tentar agradar o outro e desarmar o outro, porque certamente Félix já estava armado contra eles, porque Paulo, na cabeça deles, eles já tinham ouvido a Paulo, mas Paulo deixou para ouvir ambos no mesmo dia. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que conforme a tua equidade nos ouças por pouco tempo. Só que já gastou um bom tempo fazendo elogios. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência. Então ele começa a pautar as acusações em cima do que eles acreditavam, não sobre aquilo que o Império Romano realmente constituía crime, considerava crime. Então, ele faz ali as acusações, falando que Paulo era acusado de sedições por vários lugares do mundo e era um grande defensor da seita dos nazarenos, que para os romanos naquele momento não significava nada. E que Lísias, logicamente, o tirou das mãos, usando os soldados, usando os cavalos para dispersar a multidão e poder manter Paulo com segurança, longe do alcance daquelas pessoas. Mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusam, dizendo serem estas coisas assim. Então, até agora, todas as acusações que ele fez contra Paulo não tinha nada que realmente o acusasse. Todas as ações, tudo aquilo que ele falava, era simplesmente uma falácia de boca para fora. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu. Então, Paulo, naquele momento, faz um sinal para o governador, pedindo para que ele falasse, e dessa resposta para aquela pessoa que ele ia ficar rodando em círculo. Ele não tinha o que acusar, ele teria que acusar segundo a lei dos judeus. Para acusar de morte ou prisão a Paulo, que na realidade o governador, tanto o governador como o tribuno sabia que ele era uma pessoa muito pacífica, e os cristãos na realidade traziam menos problemas para a administração romana do que os judeus radicais, então ele ficou quieto ouvindo. O governador, nesse momento, já de antemão, sabia que ele não ia dar razão para os acusadores. Porque sei que já vai para muitos anos que esta nação é juiz. Com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Ali, naquele momento, Paulo começa a dizer que ele responderia por ele mesmo, e naquela nação, o juiz seria o governador. Pois bem, pode saber que não há mais que 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo, nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Paulo subiu para Jerusalém, foi encontrado no templo apenas fazendo as orações, fazendo seus votos, cumprindo aquilo que tinha que cumprir perante as leis judaicas,
E eles não tinham como provar nada contra Paulo daquilo que eles falavam. Era mais uma blasfêmia, mais um falso testemunho. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então ele seguia o caminho, que era, até então os cristãos eram chamados de caminho, a religião cristã. Ele seguia o caminho e acreditava estar servindo a Deus dos pais dele, porque tudo que ele fazia, seguindo o caminho, estava escrito na lei dos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Aí ele apela para a vida depois da morte, dizendo que as pessoas iam continuar vivas. O espírito continua vivo. A ressurreição dos mortos é o espírito continua vivo, fora do corpo físico. Não fica lá preso ao corpo apodrecendo. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E se Paulo acreditava na ressurreição dos mortos, sabia que tanto o justo como o injusto iriam ter o momento do despertar, o momento de arcar com as consequências dos seus atos perante Deus, por que ele ia tomar uma atitude contra os homens ou contra Deus? Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Então ele veio no intuito de fazer as suas doações ao templo, como ele tinha que fazer, cumprindo sua obrigação como cidadão, no caso, judeu. E como cidadão romano judeu, ele tinha que pagar os impostos para Israel e pagar os impostos para Roma. E ele cumpria isso religiosamente. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem em alvoroços, uns certos judeus da Ásia. Então, aqueles judeus da Ásia, ao chegarem no templo, viram Paulo fazendo todo o seu trabalho que tinha que fazer, fazendo a sua santificação, fazendo suas doações, mas os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Como não tinham nada para acusar Paulo, eles eram da Ásia, voltaram para a Ásia após a festividade, mas insuflou na cabeça daqueles mais radicais que moravam em Jerusalém, ou que permaneceriam em Jerusalém, para atacarem Paulo de qualquer maneira. A não ser essas, ou digam estes mesmos, se acham em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho. A não ser essas palavras, que estando entre eles, clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Como eles não queriam ouvir sobre a ressurreição dos mortos, quando Paulo clamou que ele era julgado acerca da ressurreição dos mortos, ficaram furiosos, porque eles não queriam ouvir isso ali. Então Félix, havendo ouvido dessas coisas, lhe pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Ele interveio, agora ele quer saber do caminho, então ele tem que pedir a palavra do tribuno Lísias, vai chamá-lo até ali para pegar as informações, para ele se informar melhor. Aí, tendo conhecimento dos fatos, ele poder fazer o julgamento, poder fazer o pronunciamento. E mandou o centurião que o guardasse na prisão, tratando-o com brandura e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Então, todos aqueles que eram amigos do Paulo, parentes de Paulo, que quisessem ir ter com ele ou levar alguma comida para ele, estavam livres e tratasse ele com bastante brandura. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. Aí, o governador vai com a mulher dele, tenta ouvir falar sobre a fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu, por agora vai-te, e, em tendo oportunidade, te chamarei. Ao falar da justiça,
da temperança e do juízo vindouro, então o governador se assusta. Porque se todas as pessoas, ao de se dirigir às autoridades que não são muito idôneas, falam assim, você tem uma alma e vai prestar conta a Deus? Você já tomou consciência de que você vai prestar conta a Deus? Eles mudariam totalmente de pensamento, totalmente a forma de pensar e de agir. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Então, esperando que Paulo oferecesse algum dinheiro a ele, ele lá chamava Paulo, conversava com Paulo, estava Paulo lá de novo. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Deixou que ele ficasse ali 2 anos até que esse Pórcio Festo fosse substituí-lo no governo da região que hoje é Israel, a região da Judéia. Então, as pessoas sempre têm os seus pontos de vista, têm sempre os seus pontos fracos. E mesmo Paulo exortando a ele a questão da dignidade que deveria agir, ele ficava esperando o suborno e depois, para agradar aos judeus, ele mantém Paulo preso na mão de Pórcio Festo. A vida de Paulo não foi fácil. Passar 2 anos preso sem nenhum motivo para ficar preso. Simplesmente porque um queria receber uma grana, ser corrompido, e lá fora tinha aqueles que queriam matá-lo. Então ele não podia nem forçar a saída, e tudo que ele tentasse fazer ali tinha todos os problemas necessários. Os judeus lá fora querendo matá-lo e o governador querendo uma grana para poder soltá-lo. Ele fica preso, então, 2 anos, injustamente. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. A paz do Mestre Jesus esteja sempre nos envolvendo e sempre nos fortalecendo.